Olá, olha eu de volta. Demorei um pouquinho, mas eu tive um bom motivo, tá, gente? Eu tava de mudança, né? Então agora eu consegui organizar um pouquinho da minha casa. Eu tenho alguns livros pra fazer review, mas vamos com calma. E eu não podia deixar de começar com um livro, na minha opinião, bem brasileiro. De novo. Dessa vez, eu li O Sautor, da Natália Esminova Moraes. O Sautor, ele por enquanto, tá? Só tem um e-book vendido pela Amazon. É apenas R$2, gente. Vale muito a pena o investimento. Ele é uma ficção, uma aventura, com uma pitadinha de romance, eu poderia me arriscar a dizer. Mas ele é basicamente aventura e fantasia. O Sautor, ele basicamente trata a história do Constantin. Constantin é um marujo, aspirante a escritor, que vai parar numa terra que ele não consegue dizer onde é, porque ninguém diz pra ele aonde é, o que nos leva ao nome da crônica, né? Histórias de um reino sem nome. Então, quando ele chega na ilha, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, ele é salvo e ajudado pela Liti. Liti é uma moradora local, né, que tem suas peculiaridades também. Ela é do tipo nervosinha, tem um cabelo muito lindo e maravilhoso e os olhos violetas. O desenrolar da história, basicamente, no Sautor é ela tendo que informar as autoridades que, querendo ou não, eles tiveram alguém adentrou dentro do reino, né, e o pessoal começa a querer descobrir como foi, por que foi, se foi acidental ou não. Então fica-se provado que, na verdade, ele foi levado para aquele reino por um Sautor. Então, o livro também começa a descrever mais ou menos o que são os Sautor, né? E que lei é essa, ou que padrão é esse que rege entre os humanos e os Sautor, né? No meio do caminho, Constantin acaba ganhando uma oportunidade de ser aquilo que ele sempre quis, né? E ele começa a escrever os contos de fora daquele reino para as pessoas poderem conhecer um pouco do que tinha lá fora, já que ele era bem vivido lá fora. Correm ataques aqui, ataques ali, e somos apresentados também a 4 figuras fantásticas. Nós chegamos a conhecer a realeza do reino. A gente conhece o arqueiro real, que é o Ayalhan. A gente conhece o protetor real, que é o Koi. Nós conhecemos a rainha Amarante, e o Elliot, que é para ser também um protetor real. Os 4 são o que eles chamam de realeza. Temos alguns outros personagens, tramas, traições, e eu sei que, assim, de acordo com a própria autora, tudo tem um motivo, e ela mexe muito com as nossas emoções, principalmente ali no final, e eu faço a pergunta: por que você faz isso, Natália? É muita emoçãozinha para os nossos corações, isso eu tenho que admitir. Então, sobre o livro, a escrita, tá? Eu achei ele bem fluido, muito bem escrito. Tenho quase certeza que ela utilizou todo o padrão da história do herói, né? Um chamado, uma recusa do chamado, entender, uma motivação para mudar de vida e ir atrás. Obviamente, o chamado do Constantin se deu ali no final do livro, porque eu acredito que no livro 2 é que a história vai ganhar vazão. Ela apresentou muita coisa agora para no livro 2 a gente conseguir uma vazão maior e um preenchimento maior de histórias. Isso tudo é o que eu acredito, tá? Também acredito que se tivesse tido uma pequena estruturazinha ali na cronologia, teria sido um pouquinho melhor. Se ela tivesse colocado só ali em cima, há 10 anos atrás, 5 meses atrás, ou presente, a gente ficaria bem melhor situado cronologicamente na história. Mas é um ganho, tá? E não ter isso não afeta muito, ou praticamente nada, a história em si. Tá? Dá pra entender claramente o que aconteceu no passado, mas fica meio... Fica com vontade de saber a cronologia exata das coisas. Só esse é um ponto que eu deveria dizer. No mais, o Sautor é uma fantasia aventura que vale muito a pena ler, tá? São personagens muito bem construídos, personagens fortes ou que têm muito potencial
no próximo livro, eu acredito claramente. Além de a gente poder basicamente entender a origem do ódio Sautur contra humanos e humanos contra Sautur, tá? Fica a dica, tá? Muito bem indicado esse livro. E eu espero que vocês possam ler. E que vocês deixem a review. E que vocês apoiem nossos escritores brasileiros, tá? É basicamente um apelo. Comprem mesmo. Vale muito a pena. É só R$2. A dica, vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam do livro, tá? Vou colocar o link de onde comprar o livro para vocês poderem ver. E é só baixar o aplicativo Kindle no PC ou colocar direto no seu Kindle, tá? E ler e aproveitar, porque o Sautur é muito bom. Fica a dica, até o próximo review.